está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto aonde diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João o Batista. E quando Cristo chegou a ele, teve todo aquele diálogo: mas é eu que careço ir a ti, e vem tu a mim. E Jesus fala para ele: olha, deixa por enquanto convém cumprir toda a justiça de Deus. E aí, diante dessa palavra, João então permitiu e o batizou, porque João não queria fazer tal ritual com Cristo, porque João sabia muito bem quem era Jesus, e era João que precisava de Jesus e não Jesus de João. Mas Jesus disse para ele: olha, convém que a gente faça isso, é da vontade de Deus, não se importe com isso agora, por ora convém que se faça isso. E Jesus então se submeteu ao batismo sem necessidade, ele não precisava disso, mas ele se submeteu. E ao fazer esse ato, esse ritual, então se viu o céu aberto, e o Espírito em forma de uma pomba pousou sobre Cristo, e ouviu-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E depois desse acontecimento, Mateus, Marcos e Lucas relata que depois desse acontecimento, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mas você olha para um texto desse, você olha para um contexto desse, não é estranho. O camarada acaba de passar pelo batismo nas águas e consequentemente se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo repousa sobre ele, e depois de um acontecimento desse, o camarada vai ser tentado pelo diabo. E quando você olha o texto que eu acabei de ler, uma pessoa que ora e jejua durante 40 dias, e ao terminar essa oração, esse jejum, chega o diabo e vai tentá-lo. Afinal de contas, muitas das vezes nós temos uma ideia que diz o seguinte: quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar a Deus, mais o diabo vai correr de mim. Quanto mais eu consagrar a minha vida, mais o diabo vai bater em retirada, vai correr da minha presença. É isso que nós pensamos, e muitas das vezes se ensina isso, mas a Bíblia não ensina assim, esse texto não ensina assim. Esse texto ensina que Cristo, ao ser cheio do Espírito Santo, ao passar pelo ritual no batismo das águas, ele passou agora então por um outro processo, e esse processo chama-se tentação. Se você olhar o contexto aqui, Jesus passa por essa tentação, e depois dele passar por essa tentação, aí ele se lança no campo missionário, no campo de milagres, no campo de curas, no campo de fazer muitas obras para Deus. Mas antes ele passou pelo processo da tentação. E nós interpretamos as coisas de maneira errada, nós interpretamos de maneira equivocada. Nós achamos que depois de fazer um jejum, depois de fazer uma larga oração, o diabo vai bater em retirada, vai correr de nós. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que Cristo foi cheio do Espírito Santo para vencer a tentação. A Bíblia ensina que eu e você seremos cheios do Espírito Santo para vencer
à tentação. Não é o contrário, não é você ser cheio do Espírito Santo e o diabo vai correr de você, não. Você vai ser cheio do Espírito Santo para vencer o diabo, para vencer a Satanás. Não parece estranho esse texto aqui para você? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui não está escrito santo, aqui está escrito pelo Espírito com letra maiúscula ao deserto. Ou seja, depois de Cristo passar pelo batismo, depois de Cristo, de João ter visto o Espírito Santo descer sobre Cristo como uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, depois de ser dirigido aquela voz para ele, este é o meu filho amado, esse Espírito pegou Cristo e conduziu ele ao deserto. O que isto me ensina e te ensina? Isto me ensina e te ensina que a nossa vida, a igreja, todo mundo, todas as coisas que existem estão na mão de Deus. Ele tem a direção de todas as coisas. É Ele que dirige todas as coisas. É Ele que leva, é Ele que pega Cristo e leva Cristo ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Deus não perdeu o controle de nada, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle do mundo, Deus está no controle das nações, Deus é dono de tudo, tudo está na mão de Deus. Quando você lê o livro de Jó, para Satanás ter a permissão para tentar a Jó, ele teve que ter autorização de Deus. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle de tudo. Nós temos o mau costume de ficar atribuindo tudo ao diabo. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que Deus está na direção de tudo. Deus ensina que a Bíblia ensina que Deus não perdeu o controle de nada e muito menos da tua vida e da minha. Deus está no controle. Deus está na direção. Deus toma o controle de tudo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é que Deus, Ele é o dono de tudo e Ele nos leva a um caminho para sermos provados, para enfrentarmos tentações, para enfrentarmos dificuldades. Assim como Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, todos que são de Cristo são levados também pelo mesmo Espírito para passar por um processo de tentação. E folheando a Bíblia Sagrada, discorrendo na Bíblia Sagrada, eu chego em Pedro e Pedro te dá o seguinte conselho. Ele diz assim: olha, não estranheis, não ache estranho quando cairdes, quando entrardes, quando fores dirigido por várias tentações. Quando você for tentado, não estranhe achando que está acontecendo algo estranho na tua vida. Não está acontecendo nada estranho na tua vida. Isso é a vida normal de todo cristão que é lançado na obra para ter crescimento espiritual. Afinal de contas, eu e você fomos engajados numa batalha espiritual. Nós estamos numa luta espiritual. Você está numa batalha espiritual. Você é soldado dos céus, engajado numa batalha espiritual. E o teu inimigo, o teu maior inimigo é o diabo. E todos os demônios que estão que estão trabalhando a favor do diabo, são teu inimigo e meu inimigo. O mundo também é teu inimigo, meu inimigo. A carne também é a nossa inimiga, o meu inimigo e teu inimigo. Nós temos poderosos inimigos para serem vencidos. Não tenha por coisa estranha que está acontecendo na tua vida, não, isso não é estranho. Isso deve ser um fato normal na minha e na tua vida. O anormal é você perder a batalha. O anormal é você não vencer a tentação. O anormal é você sucumbir diante da tentação.
Mas a partir do momento que você já está sabendo que vai ser tentado, então você se prepara para enfrentar essa tentação. Você se prepara, você se equipa, você vai buscar as armas, você vai buscar em Deus condições para vencer essas tentações. Uma coisa que esse texto aqui me ensina, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. No deserto, a própria Bíblia, a própria palavra nos ensina o que é deserto: algum lugar que não tem ninguém, somente você e o tentador, somente Cristo e o tentador. Quer saber de uma coisa? Existem momentos da minha e da tua vida que nós estamos num deserto, e nós olhamos de um lado e de outro, não tem ninguém para nos ajudar. Mas está cheio de gente na igreja, você vem na igreja, mas ninguém percebe a sua dificuldade, ninguém vê a sua dificuldade, ninguém vê nada. Mas nesse deserto aqui de Cristo, a Bíblia nos ensina, os outros evangelistas nos ensinam, que os anjos de Deus os serviam. Existia uma ajuda espiritual lá, em pleno deserto existe uma ajuda. Aqui vamos para outro ponto, pegando a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ensinando sobre isso, ele diz assim: olha, nenhuma tentação vem sobre vós que não seja humana, mas fiel é Deus que vos dará, juntamente com a tentação, o escape. Deus te coloca no deserto, mas não te deixa sozinho, Ele não deixa você sem uma saída. Na maioria das vezes, a saída não está em A, não está em B, não está na figura de alguém conhecido e nem de alguém que realmente é seu amigo, ou seu parente, ou seu ajudador. Não está nessa pessoa a ajuda. A ajuda que aqui dentro desse texto aqui era espiritual, era anjos. A ajuda aqui era o Espírito Santo. A ajuda aqui é Deus, é você e Deus. Tem coisas que é você e Deus. É você que precisa vencer, é você que precisa ter a experiência, é você que deve experimentar aquela batalha, e parece que está sozinho, mas você não está sozinho, porque o Espírito Santo está com você, e na hora certa, Deus levanta o refúgio, Deus levanta a ajuda, Deus levanta o socorro, e você pode dizer no Salmo 46, tu és o meu socorro bem presente na angústia. É no momento da angústia, é no momento das lágrimas, é no momento que Deus permite que todos nos abandonem, mas Deus não nos abandona. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer dar uma experiência para mim e para você. Discorrendo isso dentro das Escrituras, Tiago fala que é para se ter por motivo de grande alegria quando nos acharmos diante de várias tentações, de várias provações, porque depois de provado, nós seremos aprovados. Discorrendo um pouco mais sobre o assunto, Paulo fala assim: olha, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque se nós sofremos com Cristo, também é justo que com Ele nós iremos reinar. Nós iremos reinar com Ele, por quê? Porque nós sofremos as tribulações junto com Ele. Nós carregamos em nós as marcas dele, que é a marca do sofrimento. Por isso é justo que a igreja reine junto com Ele. E nós precisamos andar nesse Espírito. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E agora chega o tentador. É isso. É na hora que você está mais vulnerável que ele chega para atacar. Pensa num inimigo covarde.
Ele nunca vai te atacar quando você está forte. Ele vai atacar você quando você estiver fraco. Agora ele está fraco. Pensa, se coloca no lugar de Cristo um pouquinho. 40 dias e 40 noites, e aí teve fome. O homem não se vende por um bocado de pão? Deixa o camarada sem ter o que comer, ele vende a alma dele, ele dá o que tem, ele dá tudo. Ele se vende por um bocado de pão seco. As pessoas se corrompem por um pedaço de pão. Agora imagina Cristo com fome. E o tentador chega nele e o tenta naquilo que ele está necessitado. E tem mais uma, o inimigo tenta ele, levando ele pelo lado que ele pode. Olha só, ele não começa uma tentação com uma mentira, ele começa a tentação com uma verdade. E nessa verdade, ele lança uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus? Mas Jesus não é, Jesus é. Sabe aquela coisa, nós somos tentados a mostrar poder para as pessoas. Quantos são tentados a mostrar poder para as pessoas? Aqui Cristo estava sendo tentado a mostrar poder. Só que tem uma coisa, Cristo tem que se submeter não ao que o inimigo quer, mesmo que ele esteja tentando com uma coisa certa. Mas Cristo está se colocando sob a autoridade de Deus, sob a autoridade do Pai. Ele não vai fazer nada que não seja ordem do Pai, mesmo que essa ordem seja correta, mas ele não vai executar essa ordem se a ordem não estiver vindo do Pai. Lá na frente Jesus vai multiplicar poucos pães e uns poucos peixinhos e alimentar uma multidão, mas lá ele estava sendo orientado pelo Pai. E também não estava nem um pouco interessado em demonstrar poder para ninguém, ele estava mostrando misericórdia e não poder. Nós vivemos uma guerra de crentes, um querendo mostrar para o outro que é mais poderoso. Nós vivemos uma guerra de igrejas, de ministérios, um ministério querendo apresentar para o outro que ele é maior. Entrou na tentação do diabo, caiu na tentação do diabo, estão querendo mostrar que são poderosos na terra, quando Cristo não mostrou isso. Cristo mostrou que é misericordioso, que ele age por misericórdia, e essa misericórdia está subordinada à vontade de Deus. Nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus. Cristo só fez as coisas dentro da vontade de Deus. Não adianta chegar para Cristo e querer colocar ele numa disputa. Não adianta. Ah, você é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, mas ele não vai fazer isso daí. Ele não vai agir dessa maneira. Ele não age diante de uma tentação. Ele não age sob ameaça, ele age do jeito que a soberania de Deus manda. E nós, discorrendo nesse assunto, nós encontramos a oração de um sábio lá em Provérbios, onde ele ora da seguinte maneira: Senhor, não me dê a riqueza, para que eu de rico não venha me ensoberbecer e dizer não preciso de ti. Também não me dê a pobreza, para que, passando fome, eu venha roubar para matar minha fome. Mas me dê coisas dentro do meio, coisas medianas, coisas que não partem nem para um lado e nem para o outro, nem para a abundância e nem para a escassez. O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Nos dê o pão cotidiano, o pão de cada dia. Sim, nós precisamos buscar de Deus a subsistência, porque o inimigo sempre nos tenta nas coisas materiais. O inimigo nos tenta nas coisas materiais. E nós precisamos buscar então um meio termo, porque senão
Se nós cairmos numa vida de fome, de miséria, muitas das vezes vamos largar tudo, abandonar tudo, porque não suportamos passar por aquele momento de fome, de escassez. Alcançar aquele ponto que Paulo alcançou, eu sei ter abundância e também passar necessidade, em tudo estou instruído, em tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome e posso ter abundância. Não vou nem para um lado nem para o outro. Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, amém do mesmo jeito. Paulo, muitas das vezes, passou necessidade e passou fome. Sabe o que é jejuar porque não tem o que comer? Muitas das vezes, cristãos, acontece isso. Jejua não por espiritualidade, mas porque não tem o que comer. Isso daí em casa de recuperação por aí, muitas das vezes isso aí é normal. O líder coloca um jejum, sabe por quê? Porque não tem o que comer na despensa. Mas isso não torna ninguém espiritual. O que torna alguém espiritual é estar tudo bem e estar buscando a Deus, para quando chegar no momento difícil, ter armas espirituais para lutar. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Cristo disse aqui para o inimigo? Eu dependo 100% de Deus. Eu não dependo do meu poder. Aqui eu não autorizo e não determino nada. Assim como o Pai me manda, eu faço. Eu não tenho a capacidade, porque eu não quero, porque Cristo não queria, porque poder Ele tem, mas Ele só vai fazer as coisas que Deus determina. Eu e você devemos andar e entrar por esse mesmo caminho, procurar saber a vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus manda, eu faço. Se Deus manda fechar a boca, eu fecho a boca. Se Deus manda falar, eu falo. Eu faço aquilo que Deus determina. Está cheio de gente aí agindo da carne. Muitas das vezes fala o negócio certo, mas não é o momento certo. Tem que falar a coisa certa na hora certa. Na hora de ficar calado, tem que ficar calado. Na hora de falar, fala, mas fala de acordo com aquilo que Deus dá na hora, no momento. Aqui Cristo está falando aquilo que Deus está mandando. Ele não está caindo no argumento do diabo. Ele não caiu no argumento do diabo. Ele está dando a resposta, mas de acordo com o que o Espírito Santo coloca em sua boca. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E você, se enchendo do Espírito Santo, você vai falar a mensagem correta, vai dizer a palavra certa. E a palavra certa é que vai fazer efeito, e não a palavra bonita. E não a palavra memorizada, mas a palavra correta, a palavra certa. Mas veja aqui que Cristo também tem um grande conhecimento da palavra. Nós precisamos buscar conhecimento da palavra, porque o Espírito Santo nos fará lembrar a palavra. Quanto tempo nós perdemos, hein? Quanto tempo nós jogamos fora e não meditamos na palavra. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, e vai falando, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 119, o salmista fala que o prazer dele, que o recreio dele, que o lazer dele, o turismo dele, é meditar na palavra, é andar na palavra, é ter a palavra.
Não estou dizendo com isso que você não pode viajar, mas vai viajar, viaje com a palavra, ande com a palavra, vai trabalhar, vai com a palavra, vai visitar, vai com a palavra, ande com a palavra. Caminhe na palavra, a palavra é luz para o meu caminho, é luz e lâmpada para o meu caminho, é ela que me guia, ela é o meu norte, a minha orientação, a minha bússola, é a palavra de Deus. Aqui o texto ensina que nós vencemos a tentação com a palavra. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos dessa palavra para estar vencendo a tentação. Então Jesus vence o primeiro round. E vem então agora o segundo round. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Mas dá para acreditar nesse texto? O diabo pegar Cristo em carne e osso, e o Espírito também, e levar todo mundo, levar os três, levar os dois lá, para o templo. O diabo só vai fazer aquilo que Deus permite ele fazer, e aqui Deus permitiu ele fazer isso. Mas no templo, mas no lugar sagrado, mas o diabo não deveria correr daquele templo. Irmão e irmã, o diabo não tem medo da minha oração, o diabo não tem medo da tua oração, o diabo não respeita o templo, o diabo não tem medo do templo, o diabo respeita e treme da presença de Deus, ele respeita a presença de Deus, e aquilo que Deus permitir, ele vai fazer. Por isso que eu disse que no começo da mensagem, que nem tudo é o diabo, é Deus permitindo, é permissão de Deus, é Deus dando autorização para ele realizar isso. E olha que a tentação aqui, ela é grande demais, porque ele leva ele no pináculo, e agora, no pináculo do templo, e agora, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí o inimigo cita o Salmo de número 91. O inimigo conhece as Escrituras mais do que qualquer maior teólogo da face da terra. O inimigo conhece as Escrituras mais do que todos nós aqui juntos. O inimigo conhece as Escrituras de capa a capa. E ele teve a audácia de citar as Escrituras para o Filho de Deus, para Cristo. E aí entra uma grande questão, que muitas das vezes não basta ser a mensagem certa, a fonte tem que ser correta também. Isso não é fácil. Para Cristo era fácil saber a origem da fonte. Mas eu e você, muitas das vezes, somos enganados, porque o inimigo lança para nós uma palavra correta, uma palavra certa, e nós não temos aquele tato espiritual para perceber que a fonte está errada, a fonte não está correta, a fonte não é certa, a mensagem é certa, porém a fonte não. E aí, precisamos de discernir os espíritos, precisamos ter, sabe, aquele momento que você percebe lá no seu íntimo, mas tem alguma coisa errada, eu não estou sentindo paz com isso daqui. Você olha para a mensagem está correta, mas como diz a moçada, você está com a pulga atrás da orelha, tem alguma coisa errada, algo está soando de maneira errada. A pele, o exterior, está tudo correto. Você olha para o mensageiro, a roupa é de mensageiro. Você olha para a voz é uma voz mansa, é uma voz de piedade. Olha a figura, a vestimenta, o jeito, o falar, sabe?
aquela mansidão, parece que tem uma mansidão, parece que tem piedade, mas é uma aparência falsa de piedade. Aí você começa a achar, você começa a ficar desconfiado. E você fica desconfiado, aí você começa a orar: Senhor, tem alguma coisa errada, me mostra, não me deixe enganado, não me deixa ser enganado, não me deixa no engano, não me deixa ser enganado. E aí Deus mostra a realidade. Aí Deus mostra: o camarada está vestido de pele de ovelha, mas não é ovelha. Lá dentro é um lobo interior, é Satanás falando a palavra de Deus. E aí, o que Jesus faz? Responde com a palavra. Afinal de contas, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Satanás está dizendo: você é o Filho de Deus, então lança daqui abaixo. E ele fala: não, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está citando lá o Velho Testamento, Jesus está citando Deuteronômio, Satanás está citando o Salmo 91, e Cristo está citando Deuteronômio. É isso, irmãos e irmãs, é uma guerra espiritual. O inimigo tem mais conhecimento que você. Você precisa se refugiar embaixo das asas do Espírito Santo e deixar o Espírito te mostrar a realidade das coisas. Não se deixe ser enganado. Não se deixe se enganar. Você pode até ser enganado um momento, mas no momento certo Deus vai mostrar a realidade para você. Sabe por quê? Está escrito que os enganadores não permanecerão na congregação dos justos. Afinal de contas, está escrito, Paulo falando, que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus apóstolos em apóstolo de justiça. Os mensageiros do diabo se transformam em mensageiros de luz, em mensageiros de justiça, e vem com toda aquela justiça. É como o pastor leu aqui de manhã na Santa Ceia: o cavalo é branco, o camarada que está sentado sobre o cavalo branco saiu como que vitorioso e para vencer, mas na realidade ele é o anticristo. O mundo inteiro aceitará ele como verdadeiro, mas ele não é verdadeiro, ele é um impostor. Mas o mundo aceitará, mas os verdadeiros crentes não aceitarão, os verdadeiros salvos não aceitarão. Assim como eu e você, ou mais cedo ou mais tarde, temos nossos olhos abertos e fugimos da garra desses impostores. Nós fugimos. Por isso está escrito lá no Velho Testamento para o povo de Babilônia, que estava em Babilônia, os que estavam no cativeiro: saí do meio dela, não toqueis coisas imundas, saí do meio dela, saia do meio dela, bata em retirada e deixa ela de lado, deixa essas mensagens de lado, deixa os falsos obreiros de lado, deixa os falsos ensinamentos de lado e fuja para a verdade. Ande com a verdade, abraça a verdade e não deixa a verdade por nada. E ele então aqui dá a resposta, e o inimigo perde mais um round, mas ele não desiste. O inimigo não desiste tão fácil. O inimigo não, olha, ele perde, mas ele volta. Ele toma aquela surra do Espírito Santo, mas ele volta. Você expulsa, mas ele volta. Você vence uma batalha, mas ele vai preparar outra emboscada para você. Não pode baixar a guarda. Na briga do boxe lá, fala que o camarada não pode baixar a guarda. Nós aqui, espiritualmente falando, não podemos deixar de vigiar. Sabe aquela mensagem muito bonita? Agora acabou seus problemas, Deus te deu vitória e agora está tudo resolvido. Só tem um jeito disso ser verdade: ou Jesus voltar, ou ele te recolher. Porque enquanto você estiver vivo, não acabou os problemas não. Você vence um e o inimigo vai preparar outro. E aqui
Disse-lhe Jesus, também está escrito, não terá o Senhor. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Toma cuidado com esse negócio de alto, viu? Que você vai ser colocado no pedestal, que você vai ser exaltado. Toma cuidado da onde que está vindo essa exaltação. Porque aqui o inimigo pegou Cristo e colocou ele no monte mais alto. Como quem diz, olha Cristo, eu tenho condições de dar um lugar muito alto. Eu tenho condições de te colocar num lugar alto. E tem mais uma, eu vou propor um acordo aqui para você. Está vendo toda a glória do mundo? Eu dou isso tudo para você. Você só precisa me adorar. Você me adora e que eu te dou tudo em tuas mãos. Sabe por quê? Foi entregue tudo isso a mim e eu dou a quem quer. E eu vou dar para você. Você não precisa brigar comigo. Você só se coloca de joelho, me adora, se prostra diante de mim e eu te dou. Você já leu a história de Balaão no Velho Testamento? Balaque levou ele num lugar alto para ele ver o povo de Israel e diz, olha, está vendo aquele povo lá? Se amaldiçoa ele, que eu vou te honrar e muito na terra. E você conhece a história lá, Balaão falou que não podia, mas no final das contas, Balaão deu um jeito de vencer o povo de Deus. Por quê? Porque Balaão amou o prêmio da injustiça, e ele ensinou o rei como que fazia para vencer o povo de Israel, e venceu o povo de Israel. Levou o povo de Israel a pecar, mas Cristo não deu ouvidos à tentação do diabo. Cristo rejeitou. Cristo realmente rejeitou. Balaão só falou que rejeitou, mas depois foi lá e se arrependeu e foi atrás do prêmio da justiça. Mas Cristo não quis, Cristo não aceitou. Porque Cristo disse assim, olha, está escrito que somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Eu não vou deixar de obedecer o mandamento de Deus para receber da tua mão essa riqueza que você está me dando aí. Porque o diabo estava oferecendo para Cristo toda a glória desse mundo pecaminoso, esse mundo que Adão entregou de bandeja na mão do inimigo. E o diabo estava oferecendo agora tudo para ele de volta, mas ele falou, não, a maneira de pegar tudo isso é buscando a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu vá para a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário eu ganho todas as nações de volta para o meu Pai, mas é pela cruz do Calvário, e não um acordo com o inimigo número 1 do meu Pai. Não há acordo com o inferno, não há acordo com falsos obreiros, não há acordo com a mentira, não existe acordo com o diabo. Com o diabo é guerra, é declarado guerra. Jesus declarou guerra ao diabo e ele venceu o diabo na cruz do Calvário, e nós temos que andar nesse percalço de Cristo, andar nessa caminhada de Cristo, nas pisadas de Cristo. E ele então agora vence mais uma vez o diabo e dá essa resposta. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Só que presta bem atenção numa coisa, hein? O diabo deixou um momento, depois ele volta com várias tentações. Chegou até um momento de entrar na figura de Pedro, na vida de Pedro, e Pedro falava para Cristo, olha, de maneira nenhuma aconteça isso contigo, Jesus. Tem misericórdia de você mesmo. Sabe aquele momento que o diabo chega e sussurra no teu ouvido, mas você é um coitadinho. Rapaz, fala alguma coisa contra esse Deus aí, porque você está sofrendo demais. Você não tem dó de você mesmo, não? Não acontece isso não, Jesus. Não vai por esse caminho não, Jesus. Tem misericórdia de você mesmo.
Tem compaixão de você mesmo. Porque Cristo estava ensinando e falando que Ele ia para a cruz do Calvário, ia morrer, ia ressuscitar. E Pedro então empresta a boca para o diabo e fala: Jesus, tem misericórdia de você mesmo. Sabe que muitas das vezes nós não podemos ter autocompaixão? Nós não podemos partir por esse caminho de autocompaixão? Tem momento que é duro, tem momento que é triste, tem momento que é apavorante, mas nós não podemos ceder à tentação da autocompaixão. Paulo dizia assim: olha, eu esmurro o meu corpo, para que porventura pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que cada dia me oferecer na cruz do Calvário, eu tenho que oferecer o meu corpo cada dia em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não olhar para esse aparente sofrimento e não ter dó de mim mesmo. Muitas das vezes nós somos tentados a ficar olhando no mesmo lugar e ficar resmungando: mas que mal que me fizeram, mas que injustiça que me fizeram uma grande injustiça, me pagaram o bem com o mal, eu fiz um bem e me deram em troca o mal, eu fiz tanta coisa e não reconheceram o que eu trabalhei, o que eu fiz, o que eu agi, o que eu me doei, o que eu me dei. Nós não podemos partir por esse caminho, nós temos que olhar para o exemplo de Cristo, que quando foi tentado nisso, Ele vence a tentação e parte para a cruz do Calvário, e vai para a cruz do Calvário, e se entrega na cruz do Calvário. Por quê? Porque esta era a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Pega Cristo no Getsêmani, quando Ele se coloca em oração, agonizando, Ele ora. Era tanta agonia que ele para a oração e vai até os discípulos, e encontra os discípulos dormindo, e acorda os discípulos e coloca os discípulos novamente em oração e vai novamente orar, mas a agonia é muito grande. Ele volta, ele para a oração e volta, encontra os discípulos orando novamente. Fazer a vontade de Deus não é fácil, não é brincadeira. Existe um momento do Getsêmani, existe um momento que aqueles que estão orando junto com você não conseguem mais orar junto com você. Existe aquele momento que parece que você vai fraquejar, parece que Cristo vai largar tudo. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que isso significa? Em nós mesmos nós não conseguimos. Cristo era, falando do lado humano, era igual eu e você, mas Ele buscou ajuda em quem podia ajudar, Ele buscou fortaleza em quem podia dar a fortaleza, Ele buscou socorro em quem podia dar o socorro. Nesse momento, a oração de Pedro, João e os demais apóstolos não tinha efeito nenhum. Existem momentos que ninguém consegue interceder por você, mas você ora: seja feita a tua vontade. Isso é realmente ter fé. Seja feita a vontade de Deus e não a minha. Muitas das vezes a minha vontade é ir lá e fazer justiça a qualquer custo, mas qual que é a vontade de Deus? Muitas das vezes é perdendo que se ganha. Afinal de contas, quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, mas quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. A vida cristã, muitas das vezes, é feita de percas, é feita de prejuízos. Para andar na verdade, muitas das vezes nós tomamos prejuízo, perdemos emprego, perdemos cargos, perdemos promoções. Até na igreja, no meio dos obreiros, nós perdemos promoções por falar a verdade, por andar com a verdade, por não negociar o evangelho, não negociar a verdade.
E assim nós andamos, e assim nós caminhamos, e precisamos pegar o conselho do escritor aos Hebreus, que diz assim, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para recebermos ajuda em tempo oportuno. Nós precisamos chegar com confiança ao trono da graça. Nós precisamos nos dobrar diante do trono da graça para receber ajuda. Nós precisamos seguir o conselho do escritor de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, uma coisa vos resta, é que vos revistais do poder de Deus, da sua graça, da sua força. Que você se revista do poder de Deus, que você se revista da graça de Deus, que você busque em Deus toda a armadura, para que você possa lutar contra as hostes espirituais da maldade e ficar firme na presença de Deus. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Você lendo lá o apóstolo João na sua carta, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz assim, que todo aquele que nasceu de novo, vence o mundo. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. Então, para vencer, precisa ter nascido de novo, que é o começo da mensagem, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Nasceu de novo, agora tem fé, e essa fé te leva à vitória sobre vitória. Por isso, quando você vê lá a armadura de Deus no capítulo 6 de Efésios, lá diz assim, olha, sobretudo tomai o escudo da fé, com o qual apagais todo dardo inflamado do maligno jogado contra vós. O inimigo lança dardo, você apaga com o escudo da fé. Joga contra a tua vida, você apaga com o escudo da fé. Joga contra alguém da tua família, você apaga com o escudo da fé. Você continua acreditando, e você ora, Deus não responde naquele momento, mas você continua na paciência, tendo paciência. Deus não respondeu hoje, mas vai responder. Deus não mandou a resposta agora, mas Ele vai mandar, porque aquele lá também está passando por uma prova, para também ter um aprendizado. E eu e você orando, nós vamos vencer. A igreja em oração vai vencer, amém? Nós venceremos as tentações. O título da mensagem foi esse: Vencendo as Tentações, amém?